Bom dia a todos. A gente está discutindo um pouco antes da mesa. A nossa ideia é tentar tornar essa conversa o mais dinâmica e mais interativa possível. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação deles. Depois a gente passa para duas apresentações. Como a gente não tem o terceiro apresentador, a gente até ganhou mais tempo para discutir. Primeira coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que eu acho que o Edson foi muito feliz na formação dessa mesa de discussão, porque, ao contrário da outra mesa, né, da maioria das pessoas que participam nesse cenário, que são especialistas em energia, eu sou um cliente da energia, né? Eu estou aqui como representante da indústria, uma indústria que consome muito energia elétrica, consequentemente depende muito da sua eficiência. Então, acho que a gente vai ter uma dinâmica mais interessante por ter essa perspectiva. Quer dizer, eu vou estar fazendo perguntas para eles que a indústria vem querendo fazer há muito tempo, né, e nem sempre tem oportunidade. Então, acho que isso vai ser muito interessante, tá? As apresentações, a gente vai ter a apresentação do Álvaro. O Álvaro é consultor e pesquisador do setor elétrico, mais de 20 anos, passou por Itajubá, fez seu doutorado na Unicamp, trabalhou muito tempo com programas da ANEEL, trabalhou na elaboração do Plano Nacional de Energia em Eficiência Energética, Elétrica, e hoje ele coordena a empresa dele, a Senergel, que apoia e desenvolve projetos em eficiência energética. Tá? O Fernando trabalha na AES e trabalha especificamente em projetos de eficiência energética. Tá? É engenheiro e administrador e tem um MBA, né? E vem também há muito tempo trabalhando na área elétrica, a maior parte desse tempo na busca de ganhos em eficiência energética. Né? Eu queria fazer um rápido gancho com a outra discussão que houve aqui da primeira mesa. A gente estava discutindo um pouquinho antes de entrar aqui, que se a premissa que o Felipe colocou, de que falar de energia é falar de desenvolvimento, premissa com a qual eu particularmente concordo, se a gente vai falar de eficiência energética, então nós estamos falando de produtividade também. Né? Quer dizer, a busca da eficiência energética é, sobretudo, para a indústria, uma busca de produtividade. Tá? Então, eu queria começar com o Álvaro. O Álvaro vai fazer uma primeira apresentação para dar uma ideia geral dos principais componentes hoje que formam a nossa estrutura vamos dizer assim, institucional de eficiência energética. E depois a gente explora alguns termos mais específicos com a apresentação do Fernando. Obrigado. Bom dia, senhores e senhoras. A minha ideia é apresentar um overview aí do que o Brasil tem em ações de eficiência energética e para provocar discussão exatamente o que pode ser melhorado, onde que estão os principais gaps aí do sistema de eficiência energética. Bom, o Brasil é muito pródigo em eficiência energética. O Brasil iniciou muito cedo os programas de eficiência energética. No início dos anos 80 já existia a preocupação, isso foi em virtude principalmente das crises de energia, de petróleo dos anos 70, e o governo brasileiro, na época, no início dos anos 80, começou as discussões com relação a programas de eficiência energética. Essas discussões iniciaram principalmente pelo próprio Inmetro, no início dos anos 80, e veio na Eletrobras a criação do famoso Procel. Bom, depois, em seguida, veio a criação do Compete e, pelo Inmetro, depois, a programação do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Aquelas primeiras discussões que iniciaram nos anos 80 resultou no Programa Brasileiro de Etiquetagem.
Eu quero salientar que às vezes cria-se muita confusão com o programa de etiquetagem, com o programa do selo Procel. O programa de etiquetagem, ele determina o índice de eficiência dos equipamentos. O selo é uma premiação voluntária com relação, dada concedida pelo Procel, tá? E ele só determina que aquele equipamento é um equipamento mais eficiente em relação aos demais do mercado, aos similares do mercado. Bom, e mais recentemente, mais especificamente, aqui na ordem seria até o programa da ANEEL, que iniciou em 2000, com a privatização das empresas do setor elétrico, iniciando pelas distribuidoras, que se deu no final da década de 90, com os novos contratos de concessão, foi introduzido o programa de eficiência energética, onde as distribuidoras, no início só as distribuidoras, hoje já outras, mas as distribuidoras de energia elétrica são obrigadas a ter, dentro do concessão, investir 0,5% do seu faturamento operacional líquido, chamada ROL, né, em programas de eficiência energética. Aqui o Fernando, como você da AES, da empresa, ele vai falar bastante sobre isso aqui. E no início já em 2001, veio a Lei de Eficiência Energética. A Lei de Eficiência Energética foi assim, um marco legal na eficiência no Brasil. Ela determina o índice máximo de consumo ou mínimo de eficiência que o equipamento deve ter. Tanto o equipamento produzido no Brasil, como o equipamento importado, comercializado no Brasil. Todo equipamento comercializado deve passar por esse processo. Só que esse é um processo lento e demorado, por razões técnicas. Ele iniciou o primeiro produto a ser legalizado, ou ser regulamentado por essa lei, foi os motores elétricos de indução trifásica, que corresponde, aí, em números redondos, a cerca de 25%, responsável por 25% do consumo de energia elétrica do Brasil. Se a indústria consome 50%, o motor elétrico corresponde a cerca de 50% do consumo industrial. Por isso, iniciou por ele, muito sabiamente. Eu vou dar uma passadinha rápida em cada um desses aí. Procel, né? Aqui tem um gráficozinho. Esses números podem ser até discutidos, como que se chegou nesses números, mas, enfim, são os números que o Procel apresenta. Tá? Que só nos últimos aqui, nesse período 2008 a 2012, né, o Procel foi responsável aí por uma economia na ordem aí de, nesses percentuais anuais, e que representa, desde o início de suas atividades, 60 bilhões de kWh. Ou seja, é um número bastante expressivo com todas as ações que o Procel desenvolve. E essas ações? Essas ações, dentro do Procel tem as câmaras, tem os programas, o programa de educação. O Info é um programa de informação, tá? Tem o Procel Info, que disponibiliza informações de programas de eficiência energética, o que está ocorrendo no Brasil e no mundo em termos de eficiência energética. O selo Procel, como eu disse, é o selo que premia o melhor equipamento em termos de eficiência energética que tem no mercado, disponibilizado no mercado. O Procel Edifica, que é voltado para construção, para eficiência energética, está ligado ao selo LEED, está ligado a questão de certificação de edificação. Inclusive, no ano passado foi desenvolvido dentro do Procel um software chamado Domus, que está disponibilizado, que ele é possível, através desse software, para o pessoal de arquitetura, engenharia, verificar a eficiência de edificação. É um programa bastante interessante. Bom, o programa de prédio público, gestão energética municipal, esse é um outro ponto muito importante. O programa Procel Indústria, voltado a programas dentro da indústria. Iluminação pública, sinalização, semáforo de trânsito
e saneamento ambiental. São as linhas que o Procel atua. Bom, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre o Procel, da questão de recursos do Procel, o que está acontecendo com o Procel hoje em dia. Apesar de sua importância, devido aí, não querendo entrar no tema da situação financeira das indústrias do setor elétrico, o Procel está sofrendo ultimamente, nos últimos anos, uma descontinuidade, não em termos de pessoal, mas em termos de recurso, é uma descontinuidade séria e, infelizmente, essa é uma realidade. Isso aqui não... Bom, vamos lá. Compete. O Compete, apesar de ter sido instituído em 91, ele começou a ter uma ação mais efetiva a partir dos anos 2000. Até, não é que ele não teve umas ações, mas ele começou a ficar mais efetivo a partir do Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, que começou a colocar níveis de eficiência em aparelhos de gás, etiquetagem veicular, né, etiquetagem de pneus, o selo Procel, Compete também, perdão, e todos assim, todo voltado, criado após a lei da eficiência energética, que eu vou falar em seguida. Esse aqui mostrando aí como é que é o selo Procel, Compete, perdão. É que eu falo muito Procel porque eu sou do setor elétrico, sabe? Não trabalho muito com o setor de gás e combustível. Então, o Procel tem uma ligação íntima, agora o Compete já nem tanto. Esse aqui é o selo na etiqueta, todo mundo conhece, está nos eletrodomésticos aí, é o selo que classifica por energia o equipamento. Bom, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, né? Esse, você vê, ele iniciou em 84, né? Então o Ministério da Indústria e Comércio e a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, e com interveniência do Ministério de Minas e Energia. É um programa que vem de bastante tempo, né? Apesar de começar a ser efetivado mesmo nos anos 90. Bom, ele começou com uma adesão voluntária, numa primeira instância, e convertendo-se em obrigatória a partir da Lei de Eficiência Energética. Hoje, nós temos mais de 40 equipamentos etiquetados no Brasil, que é um número bastante expressivo, um número bastante significativo em relação ao resto do mundo do que se faz em termos de etiquetagem. A Lei de Eficiência Energética, famosa a 10.295 de 2001, ela determina níveis máximos de consumo por equipamento, né, ou mínimos de eficiência energética de todo o equipamento comercializado no Brasil. Esse é um programa de bastante sucesso. Por quê? Porque ele foi criado uma lei com uma governança. Ele foi criado, dentro do Ministério de Minas e Energia, foi criado o comitê gestor da Lei de Eficiência Energética, e hoje, né, existe formado dentro do Ministério o Comitê Técnico de Motores Elétricos, Sistema de Iluminação, Eletrodomésticos, Aparelhos de Gás, Ventiladores, Ventilação Doméstica, ventilador de teto, basicamente, Transformadores de Distribuição de Energia Elétrica e Edificações. Edificações é um grupo de trabalho, ainda não se transformou num comitê técnico. Mas, enfim, é um programa que caminha e com resultados bastante expressivos e com rebate no Programa Brasileiro de Etiquetagem. Porque, a partir daí, ele se torna obrigatório a etiquetagem desses equipamentos. A Lei de Eficiência Energética, né, como eu já disse, regulamentou aí, então, lâmpadas incandescentes, fluorescente compacta, refrigeradores, congeladores, condicionadores de ar, fogão a gás, aquecimento de água a gás, vários equipamentos, ou seja, tem uma lista vasta aí de equipamentos, né, que está no alvo da lei, né, no objetivo da lei. Bom, em 2000 foi criada, então, como eu disse no início, a lei
da obrigatoriedade de investimento de 0,5% pelas concessionárias distribuidoras de energia elétrica investir em eficiência energética. Isso aqui é um assunto até que eu vou deixar para o Fernando Bacelar, que ele é o especialista da área que está aqui, que vai falar especificamente sobre isso aí. Mas é um programa também bastante abrangente, é uma regulamentação existente, que está na forma de lei, e que tem resultados expressivos. Algumas situações que eu acho que a gente deve discutir aqui hoje, mas que com resultados bastante expressivos. Bom, o Plano Nacional de Eficiência Energética. O Plano Nacional de Eficiência Energética 2010-2011. Então, ele é um... O que é o plano? Ele é um documento orientativo, uma série de ações. Ele não tem força de lei. É simplesmente um documento que orienta ações de eficiência energética. Ele é voltado para vários segmentos do setor produtivo, residencial, comercial, e ele determina, ele apresenta ações tanto na questão legais, de financiamento econômicos, e ele é muito abrangente. Tem um sério problema. Ele não tem, apesar de ser prevista a montagem de um comitê gestor do Plano Nacional de Eficiência Energética, esse comitê, na realidade, ele não se efetivou até hoje. Ele veio de 2011, apesar de ser o plano 2010-2030, ele não se efetivou. Ele está a cargo da empresa de pesquisa energética, a empresa de planejamento do Brasil, e a EPE ela não tem corpo técnico suficiente, não que não tenha especialista na área, tem, mas as obrigações que ela já tem lá dentro não impede que seja realmente efetivado esse plano. Né? Isso é algo que a gente pode discutir com mais detalhe também em seguida aí nas nossas conversas. Bom, ela determina, né, que na meta aí 2030 reduzir 10% do consumo de energia do que foi planejado no plano 2030, tá? Do que foi planejado pela EPE, reduzir em 10% o consumo. Em 10 anos, ou seja, até 2020, atingir uma meta de 5% na demanda, advinda de progresso autônomo, e 5% em progresso induzido, estimulado por políticas públicas, que é o principal foco do plano. O plano existe. Bom, aí eu vou... eu coloquei aí uma série de medidas e ideias, sugestões que você possa colocar para implementar a eficiência energética, alguma coisa. Isso aí eu vou deixar, acho que até nós vamos discutir mais a fundo aí nas nossas discussões. Tá? Eu queria salientar algo muito interessante, que isso aqui faz parte do plano de eficiência energética, o leilão de eficiência energética. A eficiência energética é a chamada usina virtual, ou seja, você tem um ganho, uma redução do consumo que tem um custo. E isso poderia entrar como um leilão. É uma forma das mais interessantes de incentivo e de fomento à eficiência energética, que acontece em alguns países do mundo, com bastante sucesso, principalmente em termos... Isso tem na Inglaterra, tem na Califórnia, tem em algumas regiões do mundo, e com resultados interessantíssimos. Né? A questão do sinal tarifário, eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir também, que, como incentivo à eficiência energética, porque é aquela velha polêmica. Por que uma empresa distribuidora de energia elétrica quer investir em eficiência energética? Se ela quer vender energia. Né? Essa é a grande discussão. Então, essa grande discussão tem saídas. Saídas como? Saídas, formas de incentivo tarifário, formas de ela ganhar em eficiência, e essa eficiência ser traduzida em ganhos de tarifa, em ganhos, ou seja, para toda a sociedade. Né?
Bom, tem outras questões aí que eu vou deixar para discussão mais para frente, tá? É... Enfim, eu quis dar um panorama geral da eficiência energética, não extingue o assunto, porque eu não coloquei aqui nada, por exemplo, que intimamente ligado à questão da eficiência energética, que a ISO 50000, que é a gestão energética, a ISO da gestão energética. Até hoje, o que eu tenho conhecimento, tem 3 empresas certificadas no Brasil. Ou seja, é muito pouco. Está iniciando, mas é a ISO de gestão energética, que entra em todas essas questões. Tem iniciativas privadas, como, por exemplo, o Comitê Gestor de Estudo Estratégico, que é um CIP do Ministério da Ciência e Tecnologia, que desenvolve estudos. Ela divulgou, na semana passada, quem for da indústria celulose e papel, na semana passada foi divulgado no site lá do CGEE um documento de ações de eficiência energética específico para a indústria de papel e celulose. Tem ações do CNI, a Confederação Nacional da Indústria desenvolveu na década passada, e eu tive a oportunidade de participar pela Unicamp, um documento onde ela coloca as oportunidades dos setores mais energointensivos, oportunidades de eficiência energética, inclusive com resultados econômicos. Esse documento está disponibilizado também na página do CNI. Ou seja, tem uma série de outras ações que se desenvolvem em paralelo a essas questões governamentais e que são bastante expressivos. Bom, gente, é isso aí. Obrigado. A gente passa para as discussões depois. A gente pode aprofundar o assunto, né? Obrigado, Álvaro. Fernando, por favor. Bom dia a todos. Queria, em nome da ESA Eletropaulo, agradecer o convite da Ethos aqui, da gente participar, poder apresentar um pouquinho do que nós já desenvolvemos em ações de eficiência energética nos vários segmentos. Vocês vão ver aqui um pouco mais para frente. E me coloco à disposição depois para a gente discutir qualquer tema relacionado. Então, antes de entrar no tema propriamente dito, queria só fazer um institucionalzinho aqui da AES. A AES é a controladora da Eletropaulo, né, que é a distribuidora aqui de São Paulo, que atende São Paulo e mais 23 municípios da Grande São Paulo. São 24 municípios ao todo. Temos aqui a AES Serviço, que é uma prestadora de serviço nossa interna, que hoje está abrindo também para o mercado, e a gente pode falar um pouco mais depois nos debates. A AES Tietê, que é a geradora que fica ao longo do rio Tietê, que é parte da cisão, quando a CESP foi privatizada, foi dividida, na verdade, em 3, Rio Paranapanema, Rio Tietê e Paraná. Paranapanema, a Duke Energy comprou, e o do Tietê, a AES comprou e hoje faz parte do grupo. E a AES Uruguaiana, que é uma geradora de 600 megawatts a gás, que fica no sul, que receberia gás da Argentina para gerar, e hoje não recebe, então ela está hibernando, ela não funciona. E a AES Sul, que é uma outra distribuidora que atende praticamente 1/3 também do Rio Grande do Sul, faz parte também do grupo. Então aqui só para a gente colocar um pouquinho em debate, quais são as principais notícias que estão aí. Vocês viram no módulo anterior, principalmente a questão do fornecimento de energia, da geração, a preocupação que se tem com a condição do suprimento de energia. E aqui algumas notícias também que não são muito agradáveis, mas são relativas principalmente ao crescimento do consumo e também do aumento tarifário de várias concessionárias aí, e isso é parte do aumento que a gente acredita que deverá ser bem mais amplo ainda mais para frente, principalmente para o ano de 2015. Então, também tarifas aqui subindo aí da ordem de quase 30%, e aqui, só resgatando um pouquinho da apresentação anterior, a questão dos reservatórios, né, que estão ficando cada vez mais deplecionados aí, e a gente tem o risco até de abastecimento. Então, isso só para dar um panorama do que abre oportunidade da gente fazer na questão do outro lado, não falar da geração, mas da evitação da energia. Como o Álvaro colocou, a energia evitada é aquela energia mais barata do que ser gerada. Então, é a energia virtual, é a energia evitada, né? Então, o que nós já fizemos? Aqui, rapidamente, também passar sobre vários segmentos de mercado onde nós já atuamos. Então, aqui na questão, principalmente de educação,
São várias escolas, várias universidades, escolas técnicas que a gente já atuou, atuando diretamente no consumo de energia, ou seja, substituindo equipamentos obsoletos por outros mais eficientes. No caso aqui das escolas, basicamente foi a parte de iluminação, trocando todo o sistema de iluminação, quando possível fazendo setorização também dessa iluminação, de forma que a iluminação também pudesse ser acendida só no local onde fosse ser utilizado. E aqui no quadrinho vocês vão ver na sequência aqui, são vários quadros que mostram para cada um desses segmentos de mercado os principais resultados obtidos. Então aqui são investimentos da ordem de 50 milhões, energia economizada bastante significativa, e aqui um recurso economizado sob a ótica do cliente, quer dizer, o poder público foi beneficiado com uma ação de um recurso que está na tarifa de todo mundo. Isso aqui não foi uma boa ação só da Eletropaulo, mas é um foco, né, de direcionamento do recurso, onde essas ações de eficiência representam economias da ordem de 12 milhões de reais por ano para o poder público. E essa economia é equivalente aqui a quase 20 mil residências que que podem ser atendidas sem a necessidade de um acréscimo da energia, né? Da mesma forma aqui no segmento de esporte, cultura e lazer, vários trabalhos feitos aqui na parte de iluminação, talvez até muitos de vocês aí que gostam de futebol já tenham até notado essa iluminação diferenciada no Pacaembu, no estádio do Palmeiras. Para quem gosta de espetáculos musicais, Fundação da USESP, Sala São Paulo, fizemos um projeto grande lá também, foi o primeiro projeto onde nós introduzimos a iluminação com lâmpada LED na parte da fachada. Antigamente eram projetores de vapor de sódio que varriam luz em toda a parte frontal da Sala São Paulo, e aí nós colocamos LEDs exatamente valorizando a arquitetura do local, com uma redução muito significativa de economia. Então talvez o primeiro projeto seja quem já tem uns 5 para 6 anos, talvez o primeiro projeto assim que tenha sido um pouco maior com o uso de LED. E outros aqui também na área de teatro, aqui o Teatro Municipal, Centro Cultural, Cinemateca, enfim. São 17 milhões de reais investidos, essa economia aqui, também proporcionando economia da ordem de 3 milhões e pouquinho para o poder público, e aqui o equivalente em residências. Da mesma forma, para a iluminação pública, é um recurso que a gente podia estar utilizando, hoje já voltou a ser permitido, mas teve uma época que ficou proibido, mas eu queria dar um destaque aqui para algumas coisas que talvez vocês tenham até notado. Por exemplo, aqui na parte de iluminação, o túnel 9 de julho, o Sebastião Camargo e o Juscelino Kubitschek, são lá para baixo. Foi um teste que nós fizemos com iluminação com lâmpada de indução. Essa lâmpada veio para substituir o sistema antigo, que era com lâmpada de vapor de sódio. Então aqui dá para ver o sistema antigo, e aqui o novo a gente já colocando o sistema novo em teste, e dá para notar uma boa diferença. O que foi mais impressionante nisso, além do lado econômico, ou seja, o objetivo principal era trazer economia, mas ele trouxe também uma melhoria da qualidade da iluminação, que ficou associada com a segurança. Então hoje, com essa iluminação melhor, ao adentrar no túnel, primeiro, voltando aí na questão da eficiência, ele tem uma iluminação diferenciada também entre a entrada, o meio e a saída do túnel, que não tinha antigamente. Então, durante o dia, isso aqui na verdade é iluminação diurna, como estava em teste, estava tudo aceso. Mas durante o dia, a iluminação aqui na entrada é muito mais forte do que quando vai se adentrando. Quando vai anoitecendo, essa iluminação aqui é reduzida. Então ela fica quase que equivalente à iluminação pública da rua. Então isso, às vezes até parece, assim, para quem não conhece, quem às vezes é um pouco mais observador, entra no túnel e identifica um monte de lâmpada apagada. Isso faz parte do projeto. Foi um objetivo realmente de reduzir o consumo de energia e de demanda com esse controle da iluminação a partir do momento que vai se entrando no túnel. Da mesma forma, talvez um dos maiores trabalhos aí de troca de lâmpada por LED em semáforos. Foram mais de 110 mil pontos que nós substituímos durante 2012 nas ruas aqui de São Paulo. Então, a gente não tem conhecimento de nenhum outro programa tão grande de substituição de lâmpadas. E várias outras atividades aqui, principalmente com prédios públicos, a gente foca muito
nas prefeituras que estão dentro da área de concessão da Eletropaulo, Prefeitura de São Paulo também, com várias secretarias, mercado municipal, enfim, todo esse segmento do poder público. Aqui também os resultados, os investimentos foram bastante significativos, a economia também, e aqui o equivalente à iluminação. Mencionei que esse aqui é o túnel Ayrton Senna, com lâmpada de indução, e esse aqui foi o primeiro túnel que nós fizemos também com a utilização de LED. O resultado desse, isso aqui, foi tão bom que depois nós replicamos essa mesma atividade para os demais 19 túneis que compõem aqui a cidade de São Paulo. Então, mesma coisa também, dá para ver bem aqui o nível de iluminamento mais acentuado aqui no começo, ele vai diminuindo e lá para o final ele mantém um nível de iluminamento único. Aqui no segmento industrial também, nos últimos anos nós não temos dado muita ênfase, e aí eu sei que o Adriano depois vai me cutucar, mas voltaremos a atuar no segmento industrial, mas já fizemos bastante coisa também, com vários clientes aqui, trocando o sistema de ar comprimido, trocando motores, trocando o sistema de iluminação, mexendo com automação, parte térmica, enfim, vários trabalhos feitos aqui também com resultados significativos. E complementando aí os usos finais, falamos de iluminação, falamos de motores, aqui também aquecimento solar. Diversos projetos que envolveram a substituição do sistema tradicional de aquecimento de água em chuveiros por aquecimento solar. Então aqui é o prédio da Academia de Polícia que fica lá na Rua Cruzeiro do Sul. Esse aqui é do SESI, esse aqui é do SESI Pompeia. Isso aqui também é um sistema totalmente de coletor, então dá para ver a quantidade de coletores que nós instalamos aqui para poder aquecer piscina, aquecer banho, enfim. E esse aqui também tem uma solução diferenciada pelo desnível que tem entre onde fica o reservatório e onde ficam os coletores solares. Então foi um desafio técnico aqui que a gente acabou vencendo e trouxe um resultado bastante significativo também. Aqui um pouco do que a gente faz também junto ao baixa renda. É um cliente também que merece um assistencialismo, onde basicamente as ações têm sido feitas no aculturamento de como esse cliente deve usar de forma racional e segura a energia elétrica, porque eles têm muito pouca informação a respeito, então tem todo um trabalho nesse sentido. São quase 1.500 comunidades que já foram atendidas por esse programa, quase 600 mil ligações aqui que foram feitas, onde nós temos aqui diversas ações que foram feitas, incluindo a doação de geladeiras, troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, a instalação agora em Cidade de Tiradentes, a gente está terminando a instalação de 5.000 coletores solar também para diminuir o uso do chuveiro elétrico, e aí também resultados bastante significativos aí de economia e talvez até de regularização desse cliente também, a partir do momento que a gente resgata uma cidadania que estava meio perdida também. Quando a gente faz essa regularização, ele passa a ter um endereço conhecido e começa a ter a possibilidade de ter crédito e outros benefícios da sociedade que ele não tinha anteriormente. Então aqui um mapa, um quadrinho que resume basicamente as ações todas feitas aí na questão do uso final de energia, né, junto aos clientes públicos e privados. A gente vê aqui que são quase 240 mil megawatt-hora economizado, e aqui só como a gente está falando aqui, sustentabilidade, uma equivalência em tonelada de carbono evitada com base aqui nas emissões do ano passado. Isso aqui vocês conhecem melhor do que eu, oscila muito de ano para ano, mas aqui é só para dar uma estimativa mesmo de ordem de grandeza. Bom, isso mostrou o que nós já fizemos e o que nós faremos aqui para frente. O Álvaro mencionou aqui da questão do Procel e da regulamentação toda. Então, a ANEEL, que regulamenta toda essa questão do recurso de eficiência energética, publicou no ano passado a Resolução 556, que dá novas diretrizes para a aplicação do recurso obrigatório das concessionárias, de como que esse recurso tem que ser aplicado. E algumas das alterações assim foram bastante significativas do ponto de vista até de trazer mais democracia para o uso desse recurso. Então lançou o PROP, que é o manual exatamente que dá das regras e como é que isso tem que ser
formatado, como que tem que ser apresentado, os relatórios de medição e verificação que são exigidos para a gente comprovar que o recurso foi bem aplicado e dentro das regras vigentes. Então aqui é um panorama geral de como é que esse manual foi publicado. Ele é composto de vários módulos, então tem o módulo de introdução e depois são 10 módulos, na verdade, que definem para cada um deles alguma regrinha que nós do setor elétrico temos que seguir e, consequentemente, também quem se interessar por usar esse recurso também vai ter que seguir. A gente vai falar um pouco mais para frente. Isso aqui também não vou entrar em detalhe, mas ele basicamente é um fluxograma de como é que funciona um projeto de eficiência energética sob a ótica dessa regulamentação. Então ele vai desde um processo de seleção do cliente, e que pode ser a concessionária vai ao cliente, e agora, dessa nova forma, o cliente virá à concessionária através de uma chamada pública. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Uma vez definido o cliente, definido qual é o projeto e se ele se enquadra dentro da regra da ANEEL, esse projeto é lançado num duto que a gente chama, que na verdade é um arquivo que nós mandamos para a ANEEL dizendo, olha, esse projeto ele existe, ele é viável, ele vai fazer parte do meu planejamento deste ciclo, e inicia-se a implementação desse projeto. Existe todo um critério de verificação, tem um protocolo internacional que dá as diretrizes também para fazer isso. Nós somos auditados no final, tanto físico quanto financeiramente, para verificar que se o gasto foi efetivamente realizado daquela forma como nós apresentamos, emite-se um relatório final e ele fica sob o júdice da ANEEL fazer essa fiscalização e a comprovação de que o gasto foi adequado. Aqui andando um pouquinho mais no detalhe, mas também não vou detalhar muito. Uma das mudanças significativas desse novo manual é a possibilidade do cliente vir à concessionária e pedir o recurso para poder implementar um projeto do seu interesse no seu estabelecimento comercial, público, indústria, cliente privado até pode ser. E a ANEEL definiu critérios de pontuação já que uma vez que o recurso é limitado, a ideia é de que através desse critério de pontuação em que entram vários componentes, exista uma priorização, ou seja, os melhores projetos do ponto de vista da aplicação do recurso serão priorizados para essa execução, quer dizer, quem tiver mais ponto vai poder usar esse recurso para poder implementar o seu projeto. Então, o que é importante é isso, a chamada pública, ou seja, ele tira uma parte do poder discricionário da concessionária, como era anteriormente, de poder definir quem era o seu cliente. Então, por questões estratégicas, por questões de relacionamento, por questões até talvez de concentração de carga, esse recurso poderia ser aplicado em determinados clientes definidos dentro da regra da ANEEL. A partir da publicação dessa nova resolução, uma boa parte desse recurso tem que ser feito através de chamada pública, ou seja, dar mais transparência à existência do recurso e que esse recurso possa ser utilizado por outras áreas, por outros segmentos. Volta à questão do contrato de desempenho, ou seja, a ANEEL definiu dois públicos diferenciados. Um é o setor produtivo e o setor não produtivo. O que ela entende como produtivo e não produtivo? O setor não produtivo é todo o serviço público ou poder público. O improdutivo seria indústria e comércio, basicamente. Então, para o setor produtivo, necessariamente tem que ser feito através de um contrato de desempenho. Ou seja, a partir do momento que o cliente se interessou, que tinha um projeto elegível, aprovado e priorizado por esse recurso. Ao final da implementação, a concessionária vai adiantando os pagamentos da execução desse trabalho, mediante um relatório de prestação de serviço, e ao final, quando ele é implementado, o cliente começa a devolver esse recurso para a concessionária para compor de novo o bolão para ser reinvestido em ações de eficiência. Então isso é bacana porque tem condições diferenciadas aqui de custo, provavelmente serão mais atrativas do que a de mercado. O que se propõe a fazer no contrato de desempenho é que a prestação que vai ser paga tem que ser no máximo igual à economia, e a ideia é que seja até um pouco menor. Então o cliente consegue pagar com a economia, ou efetivamente ele não tem um desembolso de caixa, ele vai pagar com um desperdício.
e vai retornar isso para a concessionária para ela reinvestir em novos projetos. Então isso cria uma bola de neve, na verdade, de ampliação desse recurso para novas atividades. Aqui, as tipologias possíveis, praticamente são todas, né? Vão desde projetos educacionais, passando pelo industrial e comércio, rural, no caso da Eletropaulo, praticamente não existe, mas ele atende também o residencial, continua atendendo baixa renda, o poder público, iluminação pública e gestão energética municipal, que é um programa de capacitação dos funcionários públicos para que eles sejam os agentes de mudança nas instalações públicas. Então, um projeto bacana também, normalmente de um investimento relativamente baixo, mas ele dá uma ferramenta que no fim é um software onde os gestores capacitados vão carregar as condições de uso de energia das instalações que estão sendo avaliadas e criar indicadores, benchmark, onde ele pode depois focar e trabalhar em cima das que são mais prioritárias ou que têm maior atratividade. Tem uma outra coisa também que eu coloquei aqui, que isso é uma novidade aqui, olha, a questão da projetos com fontes incentivadas. Então nós estamos desenvolvendo e deve estar pronto até o final deste ano o primeiro projeto com energia fotovoltaica associado com eficiência energética. Nós vamos colocar no Palácio do Governo uma planta pequena, são 80 kW. Ela é muito mais demonstrativa do que efetivamente gerar, mas ela vai atender quase que 10% do consumo do palácio. Mas é o primeiro passo para a gente poder associar uma energia que normalmente é cara, né? Vocês viram lá no módulo anterior que a Alemanha e outros países deram alguns incentivos, então lá avançou um pouco mais. Aqui nós não temos ainda incentivo por conta do governo, mas através dessa possibilidade da gente fazer um trabalho casado de eficiência com geração distribuída, está sendo viável essa implementação dessa planta fotovoltaica. Aqui a questão também da medição e verificação, que é um outro calcanhar de Aquiles desse projeto, desse processo como um todo, que não basta fazer, mas você tem que provar que aquilo que você fez estava no mínimo igual àquilo que você previu. Então tem todo um critério aqui de verificação e medição, que é um protocolo internacional, tem 4 módulos lá que definem como é que pode ser feito, mas que ao final do dia nós temos que realmente ter um relatório com medições, através de níveis de confiança, confiabilidade daquela medição, provando que a economia foi atingida no mínimo daquilo que estava planejado. Basicamente é isso que eu queria colocar à disposição, quer dizer, nós temos aqui o que a gente já fez, o que nós estamos fazendo, e fico à disposição aqui para a gente tirar alguma dúvida ou aprofundar no debate. Obrigado. Bom, como eu tinha comentado no início da discussão, a ideia agora é conversar um pouco com os dois especialistas e talvez desafiá-los e colocar algumas perguntas que o mercado que consome energia elétrica, de um modo geral, acaba tendo com relação à eficiência energética e por que se ela caminha na velocidade que a gente poderia caminhar, se poderia caminhar mais rápido, e se não, o que falta para isso. Então, eu acho que a partir desse momento eu gostaria de convidar todos a colocar suas perguntas. Inicialmente eu queria só explorar alguns temas que eu acho que são importantes para a gente entender até um pouco mais e que não estavam nas apresentações, mas a partir desse momento eu queria incentivar todo mundo a colocar suas perguntas, a gente vai desenvolvendo em cima do interesse do público em geral. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar para o Álvaro, ter uma visão um pouco mais clara, você falou um pouco sobre o modelo e os componentes do nosso Plano Nacional de Eficiência. A pergunta que eu tenho é, do ponto de vista de plano, como você compararia o nosso plano com outros planos que a gente encontra por aí? A gente teve alguns exemplos comparativos de Alemanha, Japão, nas apresentações anteriores. Então, do ponto de vista de eficiência, eu gostaria de entender como, mais ou menos, nós estamos em comparação a isso. Então, um ponto é o plano. E outra coisa é,
dado que você tem um plano, como é que você compararia também a nossa capacidade de implementar esse plano? Quer dizer, muitas vezes a gente tem um processo que está bem desenhado, bem escrito, mas a gente sabe que para chegar na realidade sempre falta. Você pode comentar um pouco sobre isso, por favor? Na ocasião, quando o plano foi colocado em consulta pública, em 2010, acho que eu comentei, eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo do CGE, onde foram realizadas várias missões internacionais em países de expressão em eficiência energética, Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, nos Estados Unidos, Washington, Califórnia. E várias medidas, várias ações que são tomadas nesses países foram incorporadas no plano. E na ocasião que o plano estava em estudo para ser lançado, uma das ações mais importantes que se verificava nos países onde a eficiência energética é assunto em pauta do próprio governo é a questão de governança do plano. Ou seja, o que se via Inglaterra, Califórnia, em todos esses lugares tem um ente privado ou governamental, como na Inglaterra esse órgão é privado, que faz toda a gestão e coloca esse plano em ação. Esse plano deixa de ser um simples papel dentro de uma gaveta para se transformar em ações efetivas. Essa talvez seja o principal ponto, que aí remete na tua segunda pergunta, o que deveria ser feito para que esse plano se efetive. Talvez eu continuo acreditando que seria a questão de haver, como há, por exemplo, no próprio setor elétrico, a ONS é um órgão privado, sem fins lucrativos, e é um órgão privado. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, idem. Por que não criar também um órgão privado que tenha esse ente, que não precisa trazer ônus para o governo, porque a eficiência energética ela é lucrativa, ela é imensamente lucrativa, isso aí, esse órgão se pagaria. Isso foi uma sugestão que eu coloquei, debati muito na época desses estudos, dessas ações, mas que, infelizmente, na hora chegou de volta para o Ministério, isso não foi concretizado. Talvez, então, aí seja o principal ponto de destaque do que eu vi, do que foi visto, né, por todas as ações feitas, missões feitas internacionais, em relação ao nosso plano nacional, que é diferente, por exemplo, da Lei de Eficiência Energética, que é uma lei, e que o Ministério cumpre essa lei criando os comitês técnicos de determinação dos índices de eficiência dos equipamentos. Talvez seja aí o principal ponto para se colocar. E quem vai fazer essa gestão? Não sei. Talvez um ente privado mesmo, mas pode estar na própria EPE, gera custo, mas traz resultado, não sei. Aí é uma questão de se estudar. Obrigado, Álvaro. Fernando, do ponto de vista da distribuidora, o que falta no plano e o que falta para implementar o que tem de bom no plano? Eu queria até comentar, quer dizer, essa obrigação que foi colocada tanto para as distribuidoras de energia quanto as geradoras, né, de aplicar parte da sua receita operacional líquida em ações de eficiência, talvez seja um diferencial do mercado brasileiro. Eu acho que não tem em nenhum outro país do mundo alguma coisa, talvez tenha alguma coisa parecida depois disso, mas eu acho que o Brasil saiu na frente nesse sentido. Eu acho que o que falta talvez aqui para a gente hoje seria muito mais a parte de incentivo, como tem na Alemanha, como teve no Japão, de incentivar as novas fontes de energia a serem viáveis economicamente. Se a gente notar, o Brasil ainda é muito tímido nesse sentido. Por exemplo, há um mês atrás, teve até um lançamento de um programa de incentivo às fontes renováveis pelo governo do estado de São Paulo, onde teve uma redução de impostos, mas redução de imposto na cadeia ainda de produção, e não na produção de energia propriamente dita. Então, eu acho que falta ainda esse tipo de coisa, ainda nessa questão da própria produção de energia. O net metering, que seria você produzir energia num horário que você tenha condição de gerar energia e depois consumir de volta essa energia.
os impostos deveriam ser só pelo saldo e não pelo todo, como é feito hoje. Então, talvez falte ainda mais, talvez o governo tenha que abrir um pouco mais a mão dele, sabe, abrir um pouco mais o bolso, abrir mão de alguns impostos para realmente dar incentivo para que essas fontes alternativas de energia possam estar entrando de uma forma mais forte, mais pesada mesmo. Tá. Se eu entendi corretamente, então a gente teria dois temas fundamentais vamos dizer assim, na eficiência da implementação de um plano de eficiência energética. Um é o tema da governança e o outro é o tema de incentivos. Queria pegar o gancho do tema de incentivos e colocar uma outra pergunta, que foi uma coisa que você passou na sua apresentação, mas que eu acho fundamental explorar, porque, para mim, quando você tenta descobrir por que uma coisa não funciona, acho que a melhor maneira de você investigar isso é ver qual é o sistema de incentivos que está sustentando esse teu objeto de estudo, né? E para mim está muito claro que a busca da eficiência energética para o governo é natural, está claro quais as vantagens. Está muito claro para a empresa, que é uma redução de custo. Eu gostaria que você explorasse só um pouquinho a questão de exatamente qual é o incentivo da distribuidora para ganhar essa eficiência energética. E aproveitar isso daí para comentar um pouco, além desses que você colocou, se existe algo mais no sistema de incentivos, do ponto de vista econômico do termo, né? Que a gente deveria ou poderia se preocupar, mudar, transformar, para que fosse ainda mais eficaz a nossa busca da eficiência energética. Essa atuação em eficiência energética, eu comecei lá em 86, aí fiquei muitos anos, depois saí, fui para uma área de clientes corporativos e retornei agora em 2007. Mas lá em 86, quando a gente começou a trabalhar com isso, uma vez, eu me lembro de um caso que nós fomos numa fábrica de papel, uma grande fábrica de papel, também explorar condições de redução do consumo de energia. E aí, depois de muita conversa, procurando aquelas oportunidades, a pessoa lá, que era nosso interlocutor, perguntou assim, mas por que você que vende energia vem dizer para mim para eu não gastar energia? É como se eu chegasse para um aluno de uma escola e falasse assim, não rasgue papel, não faça aviãozinho, quer dizer, vamos desperdiçar, que quanto mais desperdiçar, melhor, né? Eu acho que esse conceito do desperdício, de que quanto mais vender, melhor, eu acho que já caiu por terra. Até porque o mercado é tão grande que e pensando como distribuidora de energia, que é o caso dessa Eletropaulo, a gente quase não dá conta de atender hoje o nosso mercado. Então, o ideal é que esse cliente, na verdade, ele consuma de forma adequada a energia para que a gente possa estar atendendo todo esse crescimento, e que não é pequeno, né? Da ordem de 4 a 5% ao ano. É um crescimento bastante significativo, ainda mais para o porte da concessionária. Outro ponto é atuar em cima de áreas que sejam críticas à concessionária. Então, pontos quentes, trabalhos que são direcionados, por exemplo, a regiões onde há uma nítida demanda de crescimento e, às vezes, são atividades que são incentivadas pela prefeitura por algum crescimento populacional, núcleos habitacionais. Então, tudo isso também pode até direcionar o foco das atividades de eficiência energética, trabalhando do lado do cliente, mas também beneficiando, de certa forma, a concessionária. E talvez por último também a questão do horário de ponta. Isso é um problema sério, é você fazer um dimensionamento grande de um sistema de postes, de fios, transformadores, para poder atender, às vezes, um pico de demanda que você, talvez com uma ação concentrada de eficiência energética, trabalhando, talvez, trocando o chuveiro, se for, por exemplo, uma demanda causada principalmente por aquecimento de água de banho. Então, você trocando esse chuveiro por um aquecedor solar, você traz uma redução de demanda nesse horário de ponta e tem ganhos significativos também do ponto de vista de infraestrutura, qualidade daquela energia que está sendo entregue. Então, acho que essa é um pouco da visão geral. Hein? Okay. Nessa linha outra coisa que você comentou na sua
apresentação, mas eu gostaria de explorar mais. Se a gente cruzar dados se eu peguei os dados corretamente, da sua apresentação, de uma apresentação na primeira mesa, a primeira mesa mostrou que o nosso consumo de energia gira em torno de 50% para o setor industrial e mais uns 15, 16% para o setor comercial. Ou seja, é business, né? É B2B. Tá? Por outro lado, quando a gente olha o quadro de investimentos, né, de eficiência energética, a gente vê que, se eu peguei os números corretos, o investimento em torno de um total de, sei lá, mais de 230 milhões, né, 8 milhões foram investidos em industrial. Isso dá mais ou menos, sei lá, 3%, 3 a 4%. Então, você comentou que há uma preocupação para o futuro de incentivar, de intensificar isso. Eu queria te pedir para explorar esse tema e também falar uma outra coisa, que provavelmente isso não aconteceu também pelo outro lado. Não é só o lado da distribuidora. Talvez o que as empresas, de um modo geral, né, podem estar fazendo, ou que elas deveriam estar fazendo e não estão, enfim, o que do lado de cada mesa a gente poderia estar fazendo diferente para ajudar a você crescer esse número e a gente reduzir o nosso custo? O mercado da Eletropaulo é até engraçado, ele é um pouco diferente dessa média Brasil. Quais são os maiores mercados que nós temos hoje? Os dois maiores, que inclusive faz parte da regulamentação, é o residencial e o comercial. O industrial, apesar da Eletropaulo estar atendendo o ABC, que é uma grande região industrializada aqui do país, né, do estado e do país como um todo, mas a questão residencial aqui na Eletropaulo é muito grande. São 7 milhões de consumidores hoje e quase que 90% desses são residenciais. Então, os dois maiores consumos nossos são residencial e comercial. Por que nós investimos pouco, talvez, na indústria? Eu te diria que tem algumas razões, algumas estratégicas e algumas, talvez, até econômicas. Quando você fala de indústria, a indústria, de uma forma geral, tem uma equipe técnica, normalmente capacitada, que já busca a eficiência energética até como sobrevivência do seu negócio, e você sabe bem disso, né? Então, isso é uma coisa que já está no DNA da indústria de uma forma geral, e a gente pode dizer que quase todas as indústrias têm essa preocupação do custo para poder sobreviver e ser competitiva no mercado. Quando a gente olha para o... E outra coisa também, a indústria normalmente, principalmente os grandes industriais, já compram energia no mercado livre, em condições melhores do que um cliente cativo, com maior flexibilidade de volume de energia, de preço, às vezes até o preço associado também com o seu produto final. Então você tem uma condição econômica melhor. Muito provavelmente os projetos de eficiência energética na indústria são economicamente menos atrativos do que as oportunidades que a gente consegue identificar, principalmente no poder público. Quando a gente fala de escolas, fala de hospitais, UBSs, iluminação de prédios públicos, é uma calamidade. Teve até um trabalho, só fazendo um parênteses aqui, um trabalho muito bacana que nós fizemos em escolas, onde além da ação propriamente dita de troca do equipamento, né, a troca do sistema de iluminação, nós fizemos uma pesquisa junto aos professores, alunos e diretores das escolas, para entender qual que é o resultado que aquele novo sistema de iluminação teria trazido na qualidade do ensino. E foi muito assim interessante. Primeiro assim, a aceitação foi de 85% a 90%, entre bom e ótimo, o novo sistema de iluminação. Por que ele não é 100%? Porque em alguns locais, por exemplo, havia excesso de iluminação e nós trouxemos a iluminação para um nível adequado, ou seja, o objetivo era trazer para a eficiência energética. Então, talvez esses 5 ou 10% reclamaram um pouquinho, porque diminuiu a iluminação. Não, é que ela agora está adequada ao que deveria estar. Mas, assim, a resposta dos alunos que começaram a enxergar a lousa que eles não enxergavam, pessoal que cuidava da cozinha e da cantina, que começa a enxergar a comida que eles estão preparando, tem coisas assim absurdas. Quer dizer, a gente vê que estava completamente degradado mesmo. Então, é por isso também que as nossas ações, grande parte delas foi focada nesse segmento que
carece, não tem investimento, não tem foco e normalmente não tem gente qualificada, e não é depreciando, mas qualificada que eu digo com foco nesse objetivo. Realmente, o plano de eficiência energética, o famoso PE-ANEL, é assim, algo de mais moderno do mundo até hoje em termos de programa de eficiência energética. Como eu disse no começo da minha apresentação, o Brasil é pródigo em ações de eficiência energética e eu acho que o que falta mesmo é unir isso, é ter uma governança maior em cima desses programas. Agora, na questão industrial, existem vários fatores, talvez não seja o caso específico da Eletropaulo, mas a maioria das concessionárias vem usando o próprio programa de eficiência energética, o próprio PEE, para fidelização dos clientes, com essa questão de mercado livre. Faz um programa de eficiência energética, mas você me mantém aqui dentro da minha carteira. Isso é comum encontrar aí no mercado. Agora, o outro lado é a questão da própria empresa. A forma como é colocada no Brasil, o PE, o Fernando comentou, ou seja, você faz um programa de eficiência energética, você tem um resultado, e esse resultado vai ser remunerado, vai retornar para a concessionária. É um programa custoso, é um programa trabalhoso, é um programa que exige recursos, grandes recursos da concessionária, investimento da concessionária, é trabalhoso. E o que acontece? Qual o interesse da concessionária em colocar isso? O que acontece nas minhas experiências, por exemplo, em Inglaterra? As utilities na Inglaterra, elas recebem essa remuneração, elas não precisam retornar para o programa de eficiência energética propriamente dito. Aquilo pode entrar na forma de ganho da concessionária, ganho para os acionistas. Sabe? Isso, se essa regulamentação acontecesse no Brasil dessa forma, a chamada remuneração por produtividade, se essa forma fosse colocada na regulamentação brasileira, essa modernização, com certeza a concessionária iria jogar. Quer dizer, é tudo uma questão de regulamentação mesmo. Sabe? Eu acho que o Fernando concorda comigo com relação a isso, porque os acionistas estariam felizes, todo mundo feliz e consumindo eficientemente, levando o Brasil aí realmente a um patamar elevado na eficiência energética. Só complementando essa questão também, a gente nota algumas concessionárias que já saíram até na frente da ES, por exemplo, a CPFL estava aqui conosco, mas ela tem uma área toda de prestação de serviços, a Light tem também, a CEMIG, e a ES está também montando a sua prestadora de serviço, até estava fazendo parte da minha apresentação, onde a gente vai procurar desenvolver ações que incluem a eficiência energética, não só o foco principal, mas como um negócio. Então existe um negócio mesmo associado a isso e que pode ser um bom negócio, né? E trazer retorno. Muito obrigado. Eu queria agora abrir para o público, acho que é uma oportunidade que a gente não deveria perder, de pegar os dois especialistas, por favor. Sou Roberto Santos, consultor OAS. Vou fazer uma pergunta para o Fernando. A gente está fazendo um estudo de uma usina fotovoltaica e a gente só está explorando nesse estudo de viabilidade um quarto do potencial. Eu tenho espaço, eu tenho essa disponibilidade, mas eu não consigo fazer a integração. O que eu gero dentro da concessionária, eu tenho que gastar dentro da concessionária. Se você vê uma perspectiva de ter uma integração, já que o sistema é interligado, se eu posso, o que eu gero dentro de uma concessionária, poder gastar dentro da outra, se isso é factível, se tem alguma ideia disso acontecer em algum caso. Eu não conheço assim com muito detalhe a lei, mas hoje você tem que gastar dentro da concessionária, mas é permitido também que você faça a compensação com outras unidades que têm o mesmo CNPJ. Então, não eventualmente tem que ser naquela unidade que você está gerando, mas se você tiver outras filiais... Mas dentro da concessionária. Da concessão. Isso. No meu caso, eu não tenho esse estudo essa perspectiva de consumo dentro da concessionária, mesmo dentro
eu tenho várias unidades dentro do meu CNPJ, só que dentro daquela concessionária eu não consigo gastar aquela energia. Entendeu? Hoje a legislação é meio limitada realmente dentro da concessão. Talvez tenha uma oportunidade... Tem a possibilidade de integração com outras concessionárias, já que o sistema é interligado, de eu poder gerar aqui e ter conseguir debitar em outra concessionária. O que você poderia talvez seguir é na questão da autoprodução de energia, né? Ou ser um produtor independente de energia, utilizando uma fonte, aí no caso a fotovoltaica, para você gerar e vender essa energia. E aí você faria uma compensação com outra unidade fora da área de concessão. Isso é possível ser feito. No nosso caso, em especial na produção de cimento, nós somos autoprodutores. Então, nós temos participação em algumas usinas e utilizamos esse benefício que realmente é muito interessante, né, para quem consome energia. O mercado livre está aí para isso, você pode comercializar isso. Mais alguém? Você podia comentar um pouco sobre o mercado das ESCOs, como está funcionando, enfim, se está evoluindo no Brasil. Você usou vários exemplos próprios na Eletropaulo, mas como que vocês, por exemplo, dialogam ou que tipo de interesse simbiótico ou não, que pode ser concorrencial, né, você tem com essas empresas? Bom, é importante a tua pergunta, porque passou aí sem comentário, eu coloquei de passagem lá na minha apresentação, que é o Proesco. O Proesco é um programa de financiamento do BNDES para programas de eficiência energética. E eles funcionam na base de contrato de performance, ou contrato por ganho, né, da eficiência. Ele é baseado, qualquer consumidor final pode ter acesso. Normalmente é feito através das ESCOs, né? Por que é feito através das ESCOs? Porque quando você entra com um pedido de financiamento desse, você está se baseando no financiamento num diagnóstico energético. Foi realizado um diagnóstico, onde nesse diagnóstico se levantou determinado potencial de economia em determinados usos finais, que vai ter um custo X. Esse custo é levado para o BNDES, diretamente ao BNDES ou através dos agentes credenciados, agentes financeiros, e existe uma coparticipação, ou seja, a remuneração é realizada através do ganho de energia, ou seja, da economia, do ganho financeiro em relação à economia. Então, esse talvez seja o maior mercado dessas empresas chamadas ESCOs, empresas de serviço de conservação. Oi? Qual é o tamanho disso hoje? As informações que eu tenho não são informações, eu não tenho números exatos para te passar, mas o Proesco financia também fontes incentivadas, financia também programas de geração por fontes incentivadas, chamadas fontes incentivadas, né? E esses recursos têm sido muito destinados a esse tipo de ações. Mas aí eu coloco aqui ao público exatamente isso. Existe a falta a falta de interesse do próprio empresariado em buscar esses recursos. Esses recursos estão disponíveis, existem esses recursos, mas não existe o interesse em buscar. Existe, apesar da eficiência energética ser um tema hoje tão falado, eu, quando iniciei meus trabalhos com eficiência energética, aí, lá no início dos 90, mais ou menos, quando você chegava com uma proposta de qualquer tipo de projeto de eficiência energética numa indústria, botava para fora de lá, porque vai fazer o quê? Você vai desligar meu motor, vai trocar meu motor? Não, deixa o motor estar funcionando, sabe? Deixa assim. Sabe? E isso em pequenas empresas, em grandes empresas, em geral, nas grandes um pouco diferente. Mas você tem que pensar que o setor industrial ele é muito diversificado. Não pode pensar só nos grandes grupos, nas grandes empresas, nos energointensivos, como cimenteira, papel, alumínio e etc. Você tem que pensar que existem as pequenas indústrias que têm acesso a isso. Aí entra a questão de informação também.
é uma falha que existe nessa questão de governança, que o Plano Nacional de Eficiência Energética coloca muita questão de informação. Mas como que essa informação, o acesso da informação desse pequeno empresário, que pode ter um ganho de eficiência muito grande em seu processo, ganho de produtividade, que é isso que o empresário tem que pensar, é na produtividade, que no final é isso que ele vai ter. E se ele não tem a informação, que ele não sabe nem que tem acesso a esse crédito, não sabe nem que tem o acesso à concessionária. Então, falta informação. Isso um outro ponto assim, que o Brasil peca nos seus programas de eficiência energética. Agora, em termos de números, eu sinto muito, mas eu não sei te precisar números, tá? Mas isso tem disponível aí, é fácil. No site da Associação das ESCOs, tem lá, as empresas, são dezenas de empresas cadastradas, tem vários projetos em andamento, mas todos voltados a grandes consumidores, né? Realmente o pequeno consumidor fica excluído desse. Só complementando aí a visão do lado da concessionária, nós trabalhamos sempre com as ESCOs. Então, hoje a equipe de eficiência energética é muito pequena, somos 5 pessoas, uma pessoa administrativa e 4 comigo, mas que atuamos aí na parte de eficiência, na verdade, de identificação da oportunidade, preparação da especificação técnica, mas a gente trabalha sempre com as ESCOs. Então, temos algumas ESCOs que normalmente trabalham conosco no regime de licitação. A contratação é sempre feita através da nossa área de suprimentos, questão de preço, enfim, é uma negociação comercial mesmo. Mas a gente entende que as ESCOs são importantes nesse mercado, devem ser mantidas e incentivadas. Então, todos os nossos trabalhos, a gente procura sempre trabalhar com as ESCOs e na parte, por exemplo, de recurso financeiro, nós não usamos nem o Proesco, nem o BNDES, embora seja sócio até da ES, né, na composição do grupo, mas a gente trabalha com recurso próprio mesmo, até por conta da tarifa, que já faz parte da tarifa, né? Acho que a gente tem tempo para mais 1 ou 2 perguntas. Bom dia, Marcelo da CSN. Eu só acrescentaria mais um item nessa questão. Da onde que está o recurso? Para onde vai o recurso? Por que a indústria... Há muitos anos eu trabalho com energia e a dificuldade histórica é a distribuidora, não estou dizendo que é o caso da Eletropaulo, mas a gente já se deparou com algumas. O recurso ele sempre vai onde geralmente a distribuidora também é utilizada como uma questão política, né? Então, o governador do estado, o que ele vai priorizar? Ele vai onde que vai dar mais voto para essa pessoa? É investir o recurso daquela distribuidora na indústria, ou ele vai investir o recurso com baixa renda, que vai trocar o micro-ondas do cara, vai trocar a geladeira? Então, esse é uma situação que a gente sempre se deparou, né? Existem várias iniciativas, você fala da indústria, por que a indústria não participa mais dessa questão do Proesco? Por que não vai buscar o recurso no BNDES? Primeiro que a indústria, estou falando no caso da CSN, e também outras empresas com quem a gente discute, na Abrace, por exemplo, lá nós temos um grupo que discute a eficiência energética na indústria, e a gente busca alternativas para financiar esses projetos. São vários projetos, várias iniciativas que são propostas por governo, só que a coisa não avança. Uma iniciativa é a redução de encargo, o encargo que todo mundo paga na conta de energia poderia ser reduzido temporariamente, até que aquele projeto seja pago, né, por esse valor. Porém, uma questão política. Por outro lado, por que a indústria não vai buscar o financiamento BNDES? Porque é uma questão de balanço. A indústria ela vai priorizar o quê? Projeto de investimento. Ao invés de trocar um motor, trocar a lâmpada, ser mais eficiente, ela vai sempre priorizar a questão do investimento. Ela quer expandir, quer buscar outros negócios. Então, a resposta está dada. É isso. Então, enquanto não existir... Na verdade, a gente verifica duas situações para esse negócio avançar. Ou existe uma crise de energia, como a gente está passando, e que obrigue a indústria a buscar novas alternativas, que
toda vez que começa a acontecer esse tipo de movimento, vem um shale gas da vida, vem uma oferta, como aconteceu depois do racionamento, que todo mundo relaxa e volta os projetos para a gaveta, ou o governo tem que se mexer, tem que incentivar, senão a coisa não vai avançar. Essa é a nossa visão. Eu concordo contigo plenamente, porque eu acho que a questão fiscal e o incentivo fiscal é o ponto onde o Brasil mais falha, né? Porque se você olhar a tarifa, colocar um raio-x na tarifa, ela tem dezenas de tributos, a tarifa que fica mesmo na ROL, na famosa... Que não, necessariamente não tem nada a ver com o mercado de energia. 22%, sabe, vai para... O resto é imposto. Traduzindo é imposto. Inclusive, o programa de eficiência energética e P&D é imposto, é 1% da tarifa. Só isso já é 1%. Quem está pagando? Somos nós. A indústria está pagando e, por fim, o consumidor final está pagando. Então, a forma de incentivo, gordura para dar incentivo pela tarifa, com certeza existe. E dentro do programa, lembra que a forma de tarifação no Brasil também não incentiva a própria empresa a realizar esse investimento. A empresa que eu digo, a distribuidora, a empresa do setor, a indústria do setor elétrico a realizar esse investimento. Que é vantajoso para todo mundo. Fernando, só mais uma pergunta. Você colocou alguns exemplos ali dessa nova cartilha da ANEEL, como que ela vai passar a direcionar o investimento, lá, a receita da distribuidora, que hoje ela está muito focada no baixa renda, né? Então, está tentando dividir um pouco melhor esse recurso. Aí você deu um exemplo de qual que seria o critério para investimento em instituição pública. Aí você colocou ali que não vai ter cobrança de juros, somente a atualização monetária, mas e você não falou, não comentou, não sei se isso não está previsto, inclusive, nessa nova cartilha, para o industrial ou para o privado, qual que seria o critério de remuneração, de devolução daquele recurso que a distribuidora passaria a investir? Na verdade, esse que você estava comentando é exatamente o setor produtivo. Eu Que é a entendi que indústria e era o comércio. não produtivo. Não, esse é o produtivo. Então, o que eles estão, pelo menos o que está no manual e que a gente deve estar seguindo também é essa questão. Deve ter atualização monetária, mas provavelmente não haverá juros na cobrança. Por isso que eu mencionei que deve ser um dinheiro barato. Então, acho que é uma forma da gente estar buscando um outro capital para, de repente, investir naquelas ações que ficarem engavetadas, porque não é da expansão da fábrica, não é do próprio comércio, às vezes de um hospital. Tem trabalho que a gente faz, às vezes, em hospital também, que entra a investir na troca do sistema de ar-condicionado do chiller. O proprietário prefere investir na construção de novos quartos, né? Sistema de hotelaria que dá mais recurso. Então, acho que é um dinheiro que vai estar lá disponível. Bom, acho que a gente encerrou o tempo que a gente tinha. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma? Não? Duas? Três? Acabou. Eu queria agradecer muito ao Ethos pela iniciativa. Acho que foi muito interessante. Acho que é uma discussão que a gente sempre precisa ter. E queria agradecer ao Fernando e ao Álvaro. Pedir para eles uma salva de palmas. Eu acho